Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos, esse é o Neureka. Hoje eu trouxe para vocês o assunto chamado memória. Vê que interessante, né? Quantas pessoas perguntam para nós: professor, o que eu posso fazer para melhorar a minha memória? Aí eu digo: usa o cérebro. Vamos falar sobre isso hoje? Não esquece, se você gostar do que a gente comentar aqui hoje com você, o que a gente está apresentando, deixa o seu like, compartilha com algumas pessoas, aquela que você acha que vai gostar do assunto, e se achar interessante, se inscreve no nosso canal, ok? Então pessoal, eu estava falando sobre memória, né? Então, existem vários tipos de memória. Olha só, a memória pode ser classificada quanto o seu tempo de consolidação, vamos dizer assim, o tempo que ela fica armazenada, memória de curto prazo, memória de médio prazo, memória de longo prazo. Isso é uma maneira de você classificar a memória. Além disso, existem memórias sensoriais, por exemplo, as memórias visuais, lembra? O compartimento do cérebro visual no lobo occipital. Existe memória auditiva, memória sonestésica, que são memórias sensoriais. Mas não existe só memória sensorial. Existe também memória de trabalho, olha só, memória de procedimento, memória motora, né? Então, existem vários tipos de memória. Aí eu pergunto, qual é a memória que você quer melhorar? Não é verdade? Então você precisa saber, porque a circuitaria que envolve os diferentes tipos de memória, portanto, também diferem. Então, para você trabalhar um tipo específico de memória, é bom que você saiba exatamente aquela que você quer melhorar, tá? Então, como tem em compartimentos diferentes o cérebro, chamado de lobos, também tem diferentes memórias espalhadas ao longo de toda essa superfície cerebral. É isso mesmo. Quando você vê, por exemplo, alguém tocando um instrumento, você pode usar, por exemplo, memória visual do instrumento. Mas quando você vê o movimento das mãos, quando ele está tocando, isso pode ser uma memória sonestésica, uma memória de movimento, né? Memória tátil, o dedo, né? Tocando as cordas, por exemplo, é uma memória tátil. Né? Quando você já pegou, por exemplo, uma borboleta na mão, já pegou? Pegou a asa dela assim, que sai aquele pozinho, né? Chama de pozinho. Eu chamo de pozinho, no meu tempo chamava de pozinho, né? Não fica? Então, isso é uma memória tátil. Uma memória áptica, por exemplo, que tem relação com a mão, né? Então existem vários tipos de memória. Que memória você quer melhorar? Pensa nisso. Um abraço pessoal, tudo de bom.